E aí, internet? Nesse episódio a gente vai começar um novo projeto no Scratch. O nome da atividade é Conversa Espacial. Você pode acessar o material original da atividade aqui no link da página. E se você estiver no YouTube, eu vou colocar o link também aqui na descrição. E aí aproveita que você tá aí e já deixa aquele likezinho, né? Mas não se preocupem porque o material, ele é opcional. Tudo que a gente vai fazer hoje no vídeo tem no material. Tem algumas coisas extras que vale a pena olhar, mas ele não é necessário para acompanhar esse vídeo, tá bom? E aí você me pergunta, o que a gente vai aprender hoje? Primeiros passos com o código. A gente vai fazer os nossos atores reproduzirem sons. A gente vai trocar a fantasia dos atores e a gente vai aplicar efeitos visuais nos atores também. Então a gente vai criar o nosso projeto. Lembra qual que é o site? scratch.mit.edu. Não esquece de pegar a sua senha de novo. Você vai entrar, você vai fazer o login na sua conta. E aí você vai ver um botão chamado Criar aqui. O nosso projeto, ele vai ter 3 atores e um cenário. Então eu vou começar primeiro limpando aqui. Todo projeto do Scratch começa com o ator gatinho. A gente vai tirar o gatinho porque a gente não precisa dele agora. E a primeira coisa que eu vou fazer para começar a dar vida é colocar o palco. O material, ele sugere para a gente usar a temática do espaço. Mas esse mundo aqui é nosso, então a gente que vai escolher como é que vai ser. Meu projeto vai ser a temática mundo de fantasias, porque essa é a melhor ideia para quem tá sem ideia. Mas se você quiser algumas dicas, você pode fazer fundo do mar, floresta, montanhas, tem um monte de possibilidades. Você vai ver um monte de cenário aqui que a gente pode escolher. Então eu vou começar aqui escolhendo o meu cenário. Eu vou vir aqui na área do palco, vou clicar aqui, selecionar cenário. E aí aqui ele vai dar um monte de opção pra gente. Como o meu é tema fantasia, eu vou escolher esse castelo. Só que é um cenário parado, né? Tem umas pessoas aqui atrás, só meio parado. Então eu vou adicionar o meu primeiro personagem. Lembra como é que faz para adicionar um ator? Vem aqui na tela de atores aqui embaixo, clique em selecionar um ator. A gente vai aprender outras formas de criar ator. Por enquanto vai ser essa daqui. E o meu personagem, deixa eu ver aqui, quem que vai ser? Vai ser o Champ99. Gostei dele. Vou colocar ele aqui. Ele tá grande demais para o cenário. Então eu vou diminuir ele aqui, mudando o tamanho dele na área de atores. Vou colocar tamanho 50 em vez de 100. Tá bom aqui, ele vai estar aqui, ó, como se estivesse aqui atrás. E esse ator, ele não vai se chamar Champ99, deixa eu pensar num nome aqui, Benedito. E o Benedito tá aqui, feliz pra caramba, porque ele tá viajando no mundo da fantasia dele. Sem o código, o Benedito não vai fazer nada. Ele precisa de alguma instrução para ele saber o que ele vai fazer. E o primeiro código que eu vou puxar aqui vai ser um balão de fala. Eu vou vir aqui em Aparência e vou procurar o Diga Olá. Aumentar o zoom aqui. Se eu clicar no Diga Olá, o meu código vai ser executado. Tá vendo? Ó, cliquei no botão. Só que quando os jogadores estiverem dentro do nosso jogo, eles vão ver o jogo assim, ó. Não tem nenhum bloco para eles clicarem. Então, como que o nosso ator vai falar olá? Aí que tá o segredo. Todo bloco de código, ele tem que estar ativado. Todo o código, para ser ativado, ele precisa começar com um bloco especial, que é um bloco de início. Aqui em eventos, a gente vai ver todos eles. Então, no nosso caso, o bloco de início vai ser quando este ator for clicado. Se você for perceber, todos os blocos de início, eles têm uma coisa em comum. E eu vou te dar 5 segundos para pensar o que esses blocos de início têm em comum. Acertou, eles têm topete. E aí, olhando o que tem dentro desse bloco, quando este ator for clicado, ele sempre vai começar com quando. Então ele tem hora para começar o nosso bloco. Então eu vou conectar os dois aqui. Quando esse ator for clicado, diga olá por 2 segundos. Você já fez alguma receita na cozinha uma vez? Se você for seguir uma receita, você vai olhar de cima para baixo. Então o Scratch ele vai começar por aqui. Depois ele vai vir para cá. Se tiver outro bloco aqui embaixo, ele vai vir para cá, depois para o outro bloco, depois para o outro bloco e assim por diante. Vou deixar ele maior na visão do jogador e vou clicar no meu ator. Ele disse olá. Isso quer dizer que o nosso jogo ele tem a primeira interação. E agora que o nosso ator fala, eu vou trocar a frase dele. Cheguei, família. Então agora dá para interagir com o nosso jogo. A próxima coisa que o Benedito vai fazer é emitir um som. Agora, com o ator selecionado aqui, a gente mexeu no código do jogador. O que a gente vai mexer agora são nos sons. Então, alguns atores eles podem vir com algum som já. Deixa eu ver o que tem aqui. Gostei desse som, mas a gente vai colocar outro aqui só para exemplificar que a gente pode adicionar mais sons no ator, assim como a gente pode adicionar fantasias também. Para adicionar um som no ator, eu vou clicar aqui embaixo, selecionar um som e eu vou procurar um som aqui. Se você passar o mouse, ele toca. Eu vou escolher esse saxofone aqui.
Agora eu posso tocar esse som do saxofone que eu escolhi. Eu vou vir aqui na área de som e eu tenho vários bloquinhos aqui. O que eu vou usar agora é o toque o som sax. Eu posso pôr ele embaixo desse ou por cima desse. Para o que a gente está fazendo agora, não importa. Vamos ver o que acontece agora com esse bloquinho aqui. Agora o nosso ator ele emite um som e ele fala cheguei família. Adorei isso daqui. A gente já tem o Benedito no nosso castelo de fantasia. Então eu vou escolher o segundo ator do nosso projeto. Vou procurar um ator que tem movimento. Ó, gostei desse daqui. Então eu vou posicionar o meu ator aqui. O tamanho dele já tá bom. E hoje a gente já mexeu no código e a gente já adicionou um som. O que a gente vai fazer agora no nosso ator é mexer a fantasia dele. Agora eu vou selecionar o meu ator. E é importante, não esquece de selecionar, senão você vai mexer na fantasia do outro ator, do Benedito. Ah, eu não dei um nome para esse ator, agora que eu selecionei. O nome dele vai ser LeBron, porque ele joga basquete. Vamos dar uma olhadinha nas fantasias do LeBron? Nosso ator, ele já veio com várias fantasias aqui. Ó que legal. Quais que eu quero usar? Eu quero usar essa primeira, eu vou usar a segunda e eu vou usar a última. Essa daqui eu não vou precisar, então eu vou clicar na latinha de lixo. Primeiro o nosso ator vai estar assim, depois ele vai jogar a bola pro alto e depois ele vai abrir os braços. Só que no segundo ele não tem nenhuma bola aqui na fantasia com ele. Olha o que eu vou fazer. Vou vir na primeira fantasia, vou selecionar o objeto da bola, clico em copiar, vou na outra fantasia e vou clicar em colar. Pronto, então a gente copiou o objeto da primeira fantasia e colocou na segunda. E agora a gente vai trocar a fantasia com o código. A gente tinha criado um código para o Benedito e ele não está aqui. Ele só vai aparecer se eu selecionar o Benedito aqui. Mas por enquanto a gente vai mexer no código do LeBron. Primeiro, o nosso código tem que ter um começo. Então a gente vai achar o bloquinho de topete. O desse ator aqui também vai ser quando esse ator for clicado. E aqui em aparência, eu tenho alguns blocos que eu posso usar para trocar a fantasia dele. Eu tenho 3 fantasias aqui, eu vou trocar o nome delas. A primeira vai ser, vou colocar segurando para ficar mais curto. Aqui vou chamar de pro alto. E aqui eu vou chamar de abraço. Por que abraço? Uma abreviação de abre os braços. Será que é daí que vem a palavra abraço? Com as 3 fantasias com o nome certo, vai ser bem mais fácil de eu criar o meu código. Eu tenho um bloquinho aqui, mude para a fantasia tananã. E eu posso selecionar qual fantasia que eu vou mudar. Então, primeiro, quando eu clicar nesse ator, ele vai mudar para a fantasia que está segurando a bolinha. Depois, eu vou escolher um bloco de controle e vou falar, espere 1 segundo. E depois, eu vou trocar a fantasia de novo. Mude para a fantasia. Só que agora, eu vou trocar para a fantasia para o alto. E por último, eu vou falar, diga, joguei por 1 segundo. E depois eu vou mudar para fantasia abraço. Esse foi o maior código que a gente já fez até agora, hein? Vamos ver como é que ele ficou? Ó, tá com o braço aberto, cliquei. Ele fala que jogou e volta para fantasia. Tá funcionando. A última coisa que falta é o nosso terceiro ator. Então eu vou fazer a mesma coisa. Selecionar um ator. Para continuar no tema de fantasia, eu vou vir aqui em imaginários e eu vou escolher um dragão. Só que o dragão, ele vai estar lá longe, então eu vou diminuir o tamanho dele aqui para 40 e eu vou colocar ele em cima do castelo. Qual vai ser o nome do dragão? Eu vou chamar ele de Cansado. E como a gente vai fazer o Cansado interagir? Começando com um código bloquinho do topete. Quando este ator for clicado, o que eu quero mostrar agora é que a gente pode aplicar efeitos visuais no nosso projeto. Aqui em aparência, eu tenho... Defina o efeito tananã como tananã. E eu tenho vários efeitos aqui. Um dos que eu mais gosto é o olho de peixe. Se a gente coloca ele com 1, não dá pra ver muita diferença. Mas se eu colocar ele como 199, o nosso ator já ficou totalmente deformado. E é esse o efeito que eu quero. Vamos ver como é que fica 80. Beleza, gostei. Então, o cansado ficou cheio. E aí agora o cansado virou um balão. Aqui na nossa história, o cansado comeu demais. Então, esse vai ser o primeiro efeito que a gente vai colocar aqui. Depois, a gente quer colocar um outro efeito. Eu quero mudar ele de cor. Então, eu vou colocar defina o efeito cor. E aí eu vou mudando aqui, ó, os números. Vamos ver no 30 como é que fica. Clica aqui. Ó. Ficou um verde diferente. Eu quero deixar ele lá no roxo. Vamos ver o 80 como é que fica. Azul, 100, roxo. Beleza. Então, quando eu clicar no ator, ele vai ficar roxo. Só que agora ele já tá roxo. Depois, eu vou pensar
Comi demais. Por 2 segundos. E aí ele vai voltar ao normal. Então vamos definir o efeito. Cor como 0, olho de peixe como 0. Vamos ver como é que fica? Comi demais. Depois ele volta. Comi demais. O Benedito. Essa sanfona não dá. E o Lebron. Esse aqui foi o nosso projeto de hoje. Valeu por assistir até o final. Se você está no YouTube e quer ver todas as atividades em ordem cronológica, acessa ensineumacriança.com.br e tudo que você vê aqui vai estar lá também, junto com algumas instruções em texto. E se você está no site e gostou do conteúdo, ia ser muito legal se você fosse no YouTube e deixasse o like também. Mas sem pressão. Não. E antes de ir, se você tiver interesse em aula gratuita ao vivo, preencha o formulário no site ensinomacriança.com.br, que assim que a gente abrir turmas novas, a gente vai chamar você. Muito obrigado até aqui. Valeu. Até o próximo vídeo.